E vamos falar do Santos, que agora, sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, está se preparando para o jogo de domingo contra o Fluminense na Vila Belmiro, às 16 horas, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora já é segundo turno. Agora é como se diz, é como contagem de basquete. É sempre caindo um, até zerar lá acho que agora é final de novembro, parece. Parece que houve uma mudança na tabela aí, parece que já não é mais até dezembro, parece que antecipou o final do Campeonato Brasileiro. E a gente espera que pelo menos o Santos esteja confirmado na Série A para 2026. Eu vou dizer aqui, depois do jogo contra o Vasco, eu fiquei muito irritado com o Santos e principalmente com a arbitragem do futebol brasileiro. Eu fiquei mesmo. Fiquei muito contrariado com certas coisas que você vê dentro de campo, tanto do Santos como da arbitragem. E eu já vou dizer aqui no vídeo aqui, hoje, quinta-feira, eu já vou falar aqui no vídeo. O Santos tem que ficar esperto com o trio de arbitragem que vai apitar o jogo do Santos e Fluminense domingo dentro da Vila Belmiro. O Santos tem que ficar esperto, porque os caras não estão respeitando nem o mando de jogo do Santos. Já vou deixar isso aí avisado. E principalmente com o cara que vai estar atrás do monitor, o cara do VAR. Esse daí é muito perigoso. Esse daí é muito perigoso. O Santos tem que tomar cuidado, porque o jogo contra o Internacional, o Santos foi prejudicado, principalmente pelo árbitro de vídeo. Contra o Vasco, naquele primeiro tempo, o Santos foi prejudicado, principalmente pelo árbitro de vídeo. E contra o Bahia, o Santos foi prejudicado pelo árbitro de vídeo. Então o Santos tem que tomar muito cuidado com esse cara que vai fazer o VAR do jogo Santos e Fluminense domingo na Vila Belmiro. Eu venho muito. Olha, eu me chateei muito do jogo do Vasco para cá. Não só do futebolzinho pequeno que o Santos joga, mas também pelas péssimas arbitragens que, no meu ponto de vista, prejudicou demais o Santos. Prejudicou demais. Naquele jogo contra o Internacional e no jogo contra o Vasco, naquele primeiro tempo, quando com 30 segundos era para o árbitro ter dado cartão vermelho para o jogador do Vasco e não deu, e depois daquela bola fora de campo, que para muitos ainda tem alguns que ainda diz que tem um pelinho, um pelinho de uma incha no campo, eu não vejo esse pelinho, eu não consigo ver. E esse pênalti contra o Bahia, que, pelo amor de Deus, é um escândalo o VAR não chamar o árbitro lá no monitor. Então o Santos tem que ficar muito esperto domingo com o trio de arbitragem. Quem vai apitar o jogo do Santos e quem vai fazer o VAR no jogo do Santos. Tem que tomar muito cuidado. Eu, quando digo que eu estou assim, irritado com o Santos, porque a gente vê, é tanta coisa que acontece ali no Santos, é uns negócios que não dá para você entender. Agora estão contratando, está vindo lá um. Ontem tinha muitos que deram que o Santos já tinha fechado com o Tomás Palácios, zagueiro da Internacional de Milão, que é argentino, 22 anos, que estava vindo para o Santos. Eu ainda citei aqui 22 anos. O Santos não tem nenhum zagueiro de 20, 21 anos para jogar nesse Santos. Não tem, porque os treinadores que passaram lá não soube aproveitar a base do Santos. Os treinadores que passaram no Santos não soube aproveitar a base do Santos. O ano passado a gente viveu o ano inteirinho com o Fábio Carille, e o Fábio Carille olhava de cara feia para os garotos. Olhava de cara feia para os garotos. Olha onde foi parar o Miguelito. Sem chance de jogar no Santos. Ah, mas teve chance. Que chance o cacete? Que chance o cacete teve o Miguelito? Que chance? Vem falar para mim que teve chance. É a mesma coisa daquele do Ivonei, que eu não sei nem onde está. Deve estar para fora do Brasil, deve estar sumido aí para fora do Brasil. Que só colocava o rapaz também para jogar quando estava perdendo de 2-0, 3-0. Colocava o cara para jogar. Ah, tem umas coisas que não dá para você acreditar. Então,
Passamos todo esse tempo e, em vez de dar oportunidade para os garotos, dar oportunidade para os garotos, dar oportunidade para os garotos, e nada, não colocava. Era sempre as mesmas coisas e sempre aquele futebolzinho feio, pobre, ridículo dentro de campo, fazendo os torcedores do Santos sofrer nas arquibancadas e aqueles que vê na televisão, que no meu caso foi muitos, sofrendo em casa e triste com esse Santos que não joga futebol. Triste, triste. Outra coisa, o Patati. Cadê o Patati? Por que o Patati não jogava no Santos? Olha lá, foi vendido por 1 milhão e 300 mil dólares lá. Cara, o time vendeu por 5.700 a mais daquilo que o Santos vendeu. Vai vender jogador mal assim para casa do cacete? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, como que o Santos vende jogador mal pra caramba? Como que o Santos vende jogador mal pra caramba? Não dá para você entender. Nem um ano depois, não deu nem um ano que o Patati saiu do Santos, os caras conseguiram vender o Patati por 7 milhões de euros. E aí o Santos se agrada, o Santos dá risada e fala que está ganhando dinheiro. E ainda que teve ainda 40% dos direitos do menino com o Santos. Aí tem mais uma porcentagem lá que vai dar 175 mil dólares, 1 milhão e 100 para o Santos, cerca de 15 milhões que o Santos vai ganhar, em vez de ser o Santos que poderia estar ganhando 44, 50 milhões de euros, não, de reais. Não, é os caras lá que pega, vende e o Santos chupa dedo e ainda quando vem um pouquinho lá fica todo contente, todo alegre, porque vai dar para pagar vai ter que pagar uns velhinhos que estão emprestados aí para os times da segunda divisão, o futebol colombiano, para onde for que os caras forem emprestados, o Santos precisa pagar os caras porque eles têm que jogar. Tem que jogar. O Natan, o Rainer, o Risadinha, que deu risada do Santos, esses caras aí. A gente fica triste com certas coisas. Aí você pega agora o Luca Meireles, um menino que tinha tudo para estar jogando já no Santos. Aí ficou o Kleber Gauchinho, o Pedro Caixinha, o próprio Fábio Carillo, ano passado, teimando com aquele que veio lá de Portugal, o Wendel Silva, quem mais? E o Surfa, Billy Arce. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E cadê os meninos do Santos para jogar e fica pagando salário para esses caras? Fica pagando salário para esses caras? Patrick, Natan, quem mais? Quem mais? Parece que esses dias eu vi que o Santos rescindiu o contrato com o Rodrigo Ferreira. Será que os caras não conseguem ver quem tem condições de jogar no Santos e quem não tem e vai trazendo de qualquer jeito? Será? Eu estou vendo agora. É zagueiro daqui, é zagueiro dali, tenta o Palácios parece que não vem mais, porque o Zenit entrou na briga e parece que ele deu preferência para lá mesmo. Quer dizer, não vem. Agora o Santos está encaminhando o acerto com o. Como que é o nome do rapaz lá? Já até fugiu da mente agora. Adonis Frias. Tá vindo. Eu não conheço. Diz que é bom zagueiro. Todo mundo fala que os argentinos é bom. Qualquer argentino. O Santos está parecendo. O Santos está parecendo a gente quando criança, quando rapazinho que você ia naquelas festas, só saía no cisco. Saía no cisco. Você paquerava a noite inteira. Paquerava aquela. Mas a hora que ela ia embora, que aí você não conseguia nada, aí você atirava em qualquer coisa. É final de festa. Vamos, é final de festa. Aquilo que vem, vamos. Parece. O Santos está agora, final de festa, vai para todo lado. Para todo lado. O Santos está no fim, tá saindo no cisco. Saindo no cisco na janela. Está saindo no cisco. Era que a gente falava assim, quando o rapazinho, molecada, só sair no cisco naquelas festinhas, só no cisco. Aí, como se diz? Para final de festa mesmo, vamos embora. Vamos. O Luca Meireles, 12 milhões de euros. Nem jogou no Santos. Já foi vendido. Já foi embora. 12 milhões de euros. Sendo que esse menino aí, eu já venho falando desse menino desde os 16 anos, que ele estava ali, subiu para o sub-17, vinha jogando, e é bom de bola, mas os nossos treinadores não enxergam isso. Os nossos treinadores não enxergam isso. Eles enxergam só aqueles caras que vêm de contratação, aqueles caras que vêm de fora.
É esses que eles querem pôr para jogar. É esses que vai dar retorno para o Santos. É o Patrick que vai dar retorno para o Santos. É o Mentirinha, o Morelos, que está lá, fazendo gols agora lá pro lado da Colômbia. Quem mais? É o Natan. É esses caras. Esses caras que vêm para jogar no lugar do JP Sherman, que está encostado do Santos. É esses caras. É esses caras que vêm para jogar no Santos. Agora, vamos ver essa zagueirada aí que o Santos tá trazendo aí. Vamos ver, vamos ver. Porque você pegar um moleque da base para pôr para jogar, não. Puseram o Ananias lá no banco de reserva lá, mas não tem confiança no garoto. Não tem confiança no garoto. Não tem confiança. Então, isso daí falta um pouco de atitude do treinador também. Do treinador também. Eu disse aqui no canal aqui que, para mim, num jogo como aquele lá do Bahia, lá, se fosse o Vanderlei Luxemburgo de treinador no Santos, ou na época que ele era treinador mesmo, ele pegava o garoto, colocava para jogar e ainda olhava para o moleque e falava assim: vai jogar, moleque, vai jogar, chegou a sua vez, vai jogar. Era assim que ele fazia. Agora tem os treinadores que têm medo, não pode pôr, tem que pôr os caras experientes. Tem que pôr os caras experientes para jogar. É esses que vai ganhar de sucesso. Ah, se em 2002, se lá em 78, se em 2010 os nossos treinadores pensassem assim, que os garotinhos de 17, 16, 18, 20 anos não dava conta do recado. Se o Dorival Júnior, aí depois o Muricy, foi o Muricy que pôs o Rafael no gol do Santos, se ele falasse assim, não, nós precisamos contratar um goleiro de 30 anos porque tem experiência. O que seria do Rafael no Santos? O que seria do Santos naquela Libertadores? É umas coisas que eu não entendo. É isso que eu não entendo. É isso que eu não compreendo, eu não consigo entender. Porque hoje, para jogar no Santos, tem que ser nego, como se diz, os caras raçudo, os caras que vêm de fora, os caras que vêm contratado. Não pode ser garoto. Os garotos têm que ficar só no banco. Às vezes, uma hora, outra entra, mas eles não podem jogar. Não tem condição de jogar. Tem que ser jogadores marrudo, tem que ser jogadores que tem que ser contratado de fora, tem que ser jogador que ganha graúdo. Não dá para você entender isso daí. É isso que me revolta às vezes. Aí você pega um garoto como o Luca Meireles, que tinha tudo, já desde o início do ano, para estar aí assumindo essa posição de centroavante do Santos, porque o David Washington tá correndo cansado dentro de campo. O Tiquinho Soares, quando no começo do ano que o Santos estava trazendo, que todo mundo falava que tinha 32 anos, eu falava que vai fazer 34 em janeiro, dia 17 de janeiro, vai fazer 34, e o pessoal está falando que tem 32. Parece aquele lá que veio da Argentina, lá, como é que é o Carabarral. É tanta contratação que o Santos fez que eu já nem lembro mais. Que diz que tinha uma idade, 28 anos, chegou aqui, o cara falou que tinha 32, o Rueda contratou o cara com 28, o cara tinha 32. Meu Deus do céu. Sucesso lá pro Luca Meireles lá na Ucrânia, sucesso. Parece que não é nem na Ucrânia que ele vai estar jogando, parece que ele joga nos países vizinhos lá, porque a Ucrânia lá parece que não tem condições nem de você ficar abusando lá dentro de campo lá, porque o negócio é meio complicado. Mas sucesso para ele. Disse ainda até logo, um dia pode voltar. Quem sabe aí a gente vai poder ver ele ao lado mais de quem? De Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo, o próprio Rodrigo que saiu criança do Santos, o próprio David Washington, que apesar dele estar vivendo uma fase difícil no Santos, mas é um jogador que, sem dúvida alguma, ele vai se dar bem ainda na carreira, porque ele é um bom jogador. O próprio Patati, quantos meninos aí que saíram do Santos aí, saíram praticamente aí sem identificação com a torcida do Santos, sem nada. Poderia ter ganhado um título pelo Santos, poderia estar aí fazendo ainda bonito pelo Santos, ou ter feito e agora está saindo, mas não, saíram tudo ali precoce do Santos, uns saíram pela porta do fundo, por falta de inteligência da diretoria do Santos, outros saíram porque o Santos precisa de dinheiro, o Santos, como muito fala, está com o Pires na mão precisando de dinheiro, porque é tantos negócios mal feitos, é tanta coisa mal feita, e eu espero que essa remessa que está sendo contratada agora, porque o Santos hoje é um time que só contrata, ele só contrata, lançar moleque, ele jamais ele põe os meninos para jogar, jamais ele põe os meninos para jogar. Então
Tomara que acerte, porque senão vem mais uma baciada aí, e aí o ano que vem, de repente, eles vão estar como ali, disputando para um time, para o outro, e o Santos vendendo mais um jovem, talvez vendendo o Vinícius Fabre, talvez vendendo quem? O Bernardo, talvez vendendo esses meninos para pagar o salário dos medalhões que o Santos contrata para jogar no nosso queridíssimo Santos Futebol Clube. É umas coisas, então, que não dá para a gente acreditar. Por isso que eu venho falando. Estou muito, ultimamente, juntou derrota do Santos, juntou arbitragens e juntou esses negócios mal feitos que o Santos faz. Mal feito. Ridículo as negociações que o Santos faz às vezes. É complicado, é complicado. Meu pai do céu. Portanto, o Santos está aí sonhando em pegar 15 milhões da venda do Patati. O Patati que para muitos já estavam cornetando ele no Santos. Para muitos já estavam cornetando o Patati no Santos. Até a torcida, uma parte da torcida, aqueles vaza Neymar da vida, eles já estavam ali comentando, já como se diz, denegrindo a imagem do Patati, porque dizia que ele não servia para jogar no Santos. Coisas do futebol. E o Neymar, que entrou em campo hoje, fez umas finalizações lá. Vamos ver se o Neymar vai conseguir estar em campo domingo contra o Fluminense. Tomara que esteja, porque aí o Vojvoda já começa aí, quem sabe, a definir esse Santos daqui para frente. Espero que o Vojvoda faça um bom trabalho no Santos, olhe muito para as categorias de base do Santos, porque eu só quero lembrar aqui uma coisa. Quando o Santos contrata muito, eu não tenho muita esperança. Quando o Santos sai contratando aqui, contratando ali, contratando de lá, contratando de cá, eu não tenho muita esperança. Eu tenho muita esperança quando chega aquele treinador centrado e começa a olhar os jovens, aquilo que o Santos tem, aproveitar alguns mais experientes e pôr para jogar. Aí eu começo a gostar. Porque se você pegar a história do Santos, se você pegar a história do Santos nunca foi de ficar contratando medalhões. Em 2000, o Marcelo Teixeira saiu contratando e a gente sabe o que virou. A gente sabe o que virou. Era uma bagunça daqui, uma bagunça dali, conseguiram chegar na final do Campeonato Paulista, perderam para o São Paulo, e depois foi todo mundo embora. E aí, quando chegou 2001, aconteceu tudo aquilo que aconteceu, para 2002 o Santos vir com aquela molecada e acabar sendo campeão. Não precisa falar mais nada, porque todo mundo sabe o que aconteceu. Lá nos anos lá que eu comecei a acompanhar mesmo o Santos, quando surgiu lá a remessa dos meninos da Vila, os originais da Vila, os meninos originais da Vila. Foi ali que começou os meninos da Vila. A gente também sabe como que o Santos montou um time para ser campeão paulista. Não foi mais campeão porque, como eu falo, o Santos monta num ano e desmancha no outro ano. E aí foi desmanchando, mandando todo mundo embora e acabou. Mas se você pegar a história do Santos, lá de trás, Pelé, Coutinho, todo aquele pessoal, tudo garotinho ali que chega no Santos para jogar, então a gente começa a analisar e falar assim, pô, mas o Santos era um time que não precisava gastar dinheiro com contratações. E principalmente com algumas contratações que você não entende como que são contratados para vir jogar no Santos. O Santos era um time para sempre ter uma base forte e, de repente, ir lá no vizinho e no outro, catar um jogador diferente lá, trazer e pôr para jogar. Foi assim também em 95, quando o Santos chegou na final do Campeonato Brasileiro, e aí teve toda aquela história no final, e o Botafogo foi campeão, que o Márcio Rezende se arrepende até hoje. Que ele falou um dia que, por que não tinha o VAR? Então, a gente começa a analisar e ver. Naquele time de 95, tinha muitos garotos do Santos e tinha alguns jogadores que vieram de graça para o Santos, que digo, Giovanni. Então é assim, a história do Santos é essa. Aí o Santos fica, contrato. E aí você pega treinadores que têm medo de colocar os garotos para jogar, vai jogar que jeito? Não tem jeito. Aí é complicado. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott
triste e bravo. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.